Quando o assunto é gestão financeira, quase todo empresário possui algumas dúvidas, sejam elas para estabelecer metas, sejam elas para saber como desenvolver, implementar indicadores para cada uma dessas metas, seja para fazer um fluxo de caixa, seja para interpretar e desenvolver aí um demonstrativo de resultado. Existem muitas dúvidas que, no final das contas, ou com o passar do tempo, vão atrapalhar você que é empresário, ou você que deseja ter muito em breve uma empresa que venda produtos físicos, que venda produtos digitais, de prestação de serviços, tanto faz. Para nós que somos empresários e também para você que deseja ser um futuro empresário, esse tema desse vídeo vai te ajudar bastante, porque afinal de contas existem metas e indicadores que podem causar alguma falsa impressão e as metas financeiras são uma delas. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importante assunto aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto. Quando a gente fala sobre o assunto gestão empresarial, uma das coisas mais importantes é a gente gerir os processos da empresa, ou fazer o que a gente chama hoje de gestão por processos. Gerir processos quer dizer ter, além de outras coisas, principalmente metas e indicadores. Cada processo contém ali uma série de atividades a serem feitas numa certa sequência, por isso que a gente chama de processo, tem uma certa sequência de acordo com o fluxo de valor que você determinou e também, de acordo com essa sequência, você vai obter resultados. Uma empresa tem vários processos, processo de marketing, de vendas, operacional, de pós-vendas, de recursos humanos, de compras, financeiro, contábil, enfim, cada empresa possui os seus processos. E aí, cada processo, para ser gerido da forma correta, afinal a gente gere processos e lidera pessoas, e nesse vídeo eu vou falar basicamente sobre esse pilar de gestão. Para que você consiga gerir muito bem a sua empresa, você vai precisar de não só o processo em si padronizado, mas de duas coisas muito importantes que eu vou focar nesse videocast de hoje, que são as metas e os indicadores. Afinal de contas, o próprio título do videocast já fala, existe uma falsa ilusão das metas financeiras que recaem sobre todas as empresas. A maioria dos clientes ou das pessoas que eu atendo no meu processo de mentoria consultiva acreditam e acham que a empresa se resume em metas financeiras. Eu tenho que vender X para ter, Y de faturamento. E todo mundo usa essa palavra faturamento, muitos deles inclusive de forma errada, achando que todo o faturamento da empresa é responsável só pelo processo de vendas. Esse é um erro muito grande que você, se estiver cometendo, pode ter problemas na sua empresa, porque as metas da empresa não são somente de vendas. Vendas é um dos processos da sua empresa que tem que entregar parte das metas. E o marketing? E o financeiro? E o RH? E compras, e os outros processos da sua empresa também precisam ter metas, que tem que ter, de novo, prazo, responsável e tem que ser expressado em números e tem que ser medidas através dos indicadores. E quando a gente faz aquele desdobramento, quando eu inicio um processo de mentoria consultiva, geralmente eu inicio pelo planejamento estratégico da empresa. Aí quando eu termino o planejamento estratégico, eu tenho várias coisas prontas. Uma delas são as metas da empresa. E são várias metas que uma empresa pode ter. E a gente tem que desdobrar essas metas da empresa para cada um dos processos. Pode ser que alguma meta da empresa seja de responsabilidade de um único processo? Pode acontecer, mas na maioria das vezes isso não acontece, mesmo metas de vendas. Por quê? Existem metas que a gente chama diretas e metas indiretas. As metas diretas são aquelas que são diretamente linkadas com a meta da empresa, que são diretas dos processos. Só que existem metas indiretas que eu preciso cumpri-las para que indiretamente aquele número ou aquele resultado daquela meta ou daquele indicador que a gente vai medir ali, reflita na meta da empresa. Por exemplo, se eu tenho uma meta de faturar R$100 mil por mês, eu tenho metas de vendas, que precisa vender R$100 mil em produtos, em serviço, aquilo que você vende aí na sua empresa, mas marketing, por exemplo, também precisa captar leads
Porque se marketing não captar o número suficiente de leads no seu funil de marketing, né, não vai entrar a quantidade certa de leads no funil de vendas e não vai sair aquele número de vendas que vai representar parte desse faturamento. Então, existem alguns temas que você não pode confundir caso você precise, né, esteja pensando em desdobrar suas metas da empresa para cada um dos processos, você não pode confundir. Nesse vídeo eu elenquei aqui basicamente 7 falhas, 7 problemas, 7 coisas que acontecem com a maioria das pessoas que passam aqui pelo meu processo de mentoria consultiva, que eu não acredito... eu não gostaria, né, na verdade, que você passasse por isso, e por isso eu trouxe esses 7 pontos para você refletir se você está cometendo, explicar um pouquinho sobre cada um deles, de forma que você, né, tem uma ligação do 1 até o 7, tem uma sequência aí que eu vou explicar de forma, né, tentar passar isso aqui de forma bastante didática num vídeo aí de alguns poucos minutos, para que você consiga não apenas entender esse desdobramento de uma forma geral, mas também estabelecer as metas e não achar que as metas financeiras são apenas de responsabilidade de vendas. Uma das falhas, a primeira aí, é confundir receita com faturamento. Receita é aquilo que entra, né, na empresa e pode ter várias fontes. Eu posso ter fonte de receita de produto digital, eu posso ter fonte de receita de venda de serviço, eu posso ter fonte de receita de produto físico, eu posso ter fonte de receita de, sei lá, um rendimento de um investimento que está numa XP da vida. Então eu posso ter na minha planilha, né, de estratégia financeira, a parte de receita pode ser de várias, pode ter entradas de várias coisas. Receita é uma coisa, faturamento é outra. Faturamento é o total daquilo que gerou para a empresa, né, no final do mês. E dentro do faturamento estão também as despesas fixas e variáveis. Então, se eu faturo alguma coisa, eu preciso fazer a somatória das receitas e não confundir cada uma dessas receitas, que são literalmente aquelas fontes de entrada, com aquilo que eu faturei. Porque às vezes, a parte da venda vai ser da receita de vender serviço, por exemplo. Da venda vai ser responsável por vender serviço e produto digital. Mas, por exemplo, algum outro processo, por exemplo, o processo financeiro pode ser responsável pela receita do rendimento sobre o investimento. Então também tem uma linha ali na planilha que é investimento e todo mês entra um pouquinho, né, rende lá um pouco de juros, entra para a empresa uma quantidade de dinheiro. Essa é uma receita que vai fazer parte daquele faturamento total. Então, nesse caso, só para resumir nesse exemplo, eu posso ter 3 tipos de receita: receita com serviço, receita com produto digital e receita com rendimento sobre investimento. Essas 2 primeiras podem ser de responsabilidade de alguns processos, vendas, marketing, por exemplo, e operacional, e a terceira meta pode ser de responsabilidade do processo financeiro. Então não confunda receita, que são as formas como vai entrar dinheiro na sua empresa, e essas formas podem ser várias, né? Pode ser de ads, pode ser de propaganda e publicidade, pode ser de diversas formas. Cada uma dessas são uma fonte de receita. E com faturamento, que é o total dessas receitas das várias fontes que entrou aí, considerando inclusive as despesas fixas e variáveis. Então, cuidado para você não confundir esse conceito aí. Número 2, essa falha número 2 que as pessoas geralmente cometem é de achar que as metas da empresa são necessariamente de vendas. Como eu disse, vendas é responsável por vender para aqueles leads que entraram qualificados, aqueles produtos, serviços, aquilo que você venda ali. E é parte do processo. O processo não começa em vendas, o processo começa em marketing. A jornada do seu cliente começa em marketing, passa por vendas, vai para o seu operacional e depois vai para o pós-venda. Então esses 4 processos, marketing, vendas, operacional e pós-venda, são os 4 processos que fazem parte do que eu chamo de fluxo de valor, da jornada do cliente. É o fluxo que o seu cliente passa, e esses fluxos podem ser diferentes, inclusive um cliente pode vir através do seu site, entrar em contato via WhatsApp, depois ele vai entrar no seu funil de venda, você vai continuar atendendo no WhatsApp, depois vai passar para o Zoom, vai converter a venda e assim por diante. Ou pode ser, se você tem uma empresa
de produtos físicos, por exemplo, ele pode vir através do Instagram, de algum post que você fez, vai entrar em contato através da Direct Messenger do Instagram, depois ele vai visitar a loja sua, depois ele vai experimentar um produto, ou ver um produto, enfim, depois ele vai comprar um produto, ou seja, ele tem fluxos, né, entradas e passagens diferentes pelo seu processo, pela sua jornada, né? E aí, essa jornada do cliente ela é muito importante e precisa ser estudada. Tenho vídeos aqui também falando sobre esse assunto no canal e esse é um dos módulos do curso de planejamento estratégico que está no meu site à venda aí para você que não tem ainda um planejamento estratégico, tá ok? Então, as metas de vendas não são somente aquelas metas que estão ligadas com a parte de receita. Vendas pode ter várias outras metas, inclusive. O processo de vendas pode ter metas de aquisição de clientes, número de clientes adquiridos por mês, número de novos clientes, número de aumento de vendas por cliente, né? Aumento da recorrência de vendas nos clientes que a gente já tem em carteira. Ou seja, eu posso determinar metas diferentes, que no final das contas, a soma das metas, medidas através dos indicadores, vão me ajudar a potencializar a soma das metas do processo de vendas, que é um dos processos apenas. Então não dê para vendas todas as metas da empresa. Por quê? Porque não é de responsabilidade de vendas apenas, né? E dos seus vendedores, atingir aquele resultado que você tem na sua empresa. Marketing tem parte, né, de responsabilidade nisso, vendas também, pós-vendas também, RH também, financeiro também. Então, todos os processos da empresa, a empresa, na final das contas, né, a nossa empresa é como se fosse o nosso corpo, é um órgão vivo que se eu tirar o coração, para de bater, você morre. Se você tirar o cérebro, não funciona. Se você tirar um ou outro órgão, com certeza pode faltar ali, né? Ah, tirei um rim, fiz uma cirurgia, tirei um braço, enfim, mas a sua empresa vai ficar de alguma forma debilitada com aquele, né, organismo que foi retirado ou que não está funcionando da forma correta. Pense na sua empresa como se fosse um corpo, né, de um ser humano que não pode faltar de forma nenhuma nenhum órgão, nem estar desfalcado, né, como se fosse uma cirurgia, uma perda de uma parte de um membro, alguma coisa assim, porque vai fazer muita falta, assim como faz muita falta para o nosso corpo, tá ok? Então, não dê para vendas todas as metas de faturamento, porque isso vai comprometer, vai pesar demais o processo de vendas e os seus vendedores, ou, né, se caso você seja o responsável, assim como eu, por venda, você tem que saber que vendas, única e exclusivamente esse processo, não é responsável por todas as metas financeiras da empresa. Terceira falha, não desdobrar as metas da empresa para todo processo, né? A gente não pode ter só a meta da empresa financeira. Ah, a única meta que eu tenho é faturar X. Essa é uma meta. E é uma meta que pode ser desdobrada, como eu já disse, para marketing, para vendas, para operacional, para o financeiro, para pós-vendas. Eu posso desdobrar essa meta em submetas e cada uma dessas submetas contribuir para aquele número que eu quero atingir no faturamento lá. Agora, as outras metas que a empresa pode ter, podem ser várias. Pode ter meta de RH, de redução do número de absenteísmo, né? Redução do número de rotatividade, do índice de rotatividade de colaboradores ao longo dos meses. Você pode estabelecer metas diferentes que necessariamente vão estar alocadas em algum processo, mas elas são tão importantes que também podem ser metas mais globais da empresa. O número de produção de X produtos por mês, com a qualidade Y, número de redução do índice de reclamação dos clientes no site, através, né, do Reclame Aqui. Enfim, você pode estabelecer metas que elas vão estar em algum processo, mas elas também são tão importantes que vão ser metas mais gerais, metas da empresa. E os processos podem ter outras que estão ligadas diretamente com essas da empresa, mas podem ter outras também que estão ligadas indiretamente com essas aqui. Por isso que a gente tem que ter sempre metas diretas e indiretas. Eu posso vir a falar sobre isso num outro vídeo, cast aqui. Okay? Quarta falha. Não estabelecer os links de cada meta dos processos com as metas da empresa. O que eu quero dizer com isso? A gente estabelece no planejamento estratégico as metas da empresa, né, no nível 1 aqui dos donos, dos diretores da empresa. Depois a gente tem que desdobrar essas metas para cada processo e estabelecer as metas diretas e indiretas que vão estar linkadas a essas metas aqui da empresa.
E esses links são muito importantes. Para quê? Para que eu não fique desenvolvendo um monte de meta e ficar medindo variados dentro de cada processo que não estão linkados com aquela meta lá. Às vezes eu estou mexendo um monte de ponteirinho em marketing, eu estou tentando aumentar o número de seguidores, se o número de seguidores não é importante para mim. Se o número de é óbvio que direta do número de seguidores aumenta a probabilidade de vendas e que está diretamente ligada com a meta de aumento de receita. Pode ser, mas existem metas que precisam estar muito bem linkadas. E o número, né, que é o indicador dessa meta, precisa ser medido da forma correta. Por quê? Porque se eu coloco um número totalmente absurdo naquela meta, preciso passar de 10 mil para 100 mil seguidores em menos de um mês para poder aumentar minha meta. Muito dificilmente você vai passar de 10 mil inscritos ou seguidores para 100 mil num período tão curto. Ou seja, não tem coerência esse link dessa meta de seguidores com aquele resultado que você quer alcançar de vendas, né, de resultado ali em termos de faturamento. Então, estabeleça as metas da empresa, estabeleça as metas diretas e indiretas de cada processo e veja se existe realmente esse link, se faz sentido essas metas de cada processo, tanto diretas quanto indiretas, relativas às metas da empresa. Por quê? Porque você vai ter um número muito maior de metas nos processos que no número de metas da empresa, porque você tem mais processos que precisam ter esse nível de detalhamento. Então, estabelecer esses links e saber por que eu tenho essa meta, o que eu estou fazendo com ela, se ela tem responsável ou não, e se ela está sendo medida toda semana, ou quinzena, ou mês pelo menos, para fechar o mês ali, e se esse número tem a ver literalmente, né, se está linkado com aquela meta principal da empresa. Até pode estar linkado até com mais de uma, tá ok? Quinta falha, não gerir os processos com base nas suas metas da empresa e com base nos indicadores também de cada processo, né? Por que acontece muito isso, né? Porque às vezes a gente não tem processos na nossa empresa. Às vezes a gente tem, eu falo com vários dos meus clientes aqui que acham que tem processo, eles têm pessoas fazendo atividades. Gevando, eu tenho uma pessoa ali que faz o meu financeiro. Ela faz atividades do financeiro. Qual é o seu processo financeiro? Como é que funciona o processo financeiro por completo? Não uma ou duas, três ou X atividades daquelas pessoas. Como é que funciona? O que é o processo financeiro da empresa? O que precisa ser feito de financeiro, independente de quem faça e do como faça, né? Para a gente padronizar primeiro esse processo financeiro, para depois, aqui dentro desse processo, já que eu padronizei os OKRs, né, as pessoas vão precisar fazer, eu possa distribuir essas atividades para cada pessoa. E outra, essas atividades vão precisar estar linkadas com outros processos e entre elas também. Por quê? Porque um processo, como eu disse, né, é um órgão dentro de um organismo chamado empresa, que não funciona sozinho literalmente. Então você vai precisar padronizar o seu processo como um todo, todos os processos, o que vendas faz, o que o operacional faz, o que faz, por exemplo, o que o RH faz, estabelecer indicadores, controles, detalhar esses processos, padronizando isso, depois descer um nível que vai para o nível de atividade e depois descer um outro nível que é o nível de tarefa. Então, quando a gente fala que a gente acha que tem processo, muitas vezes as pessoas que me falam que tem processos, elas estão falando que tem atividade. Não é um processo. O processo não foi definido como um todo. Ela está falando da atividade. Não, tem pessoa que faz, sei lá, contas a pagar e contas a receber. Eu tenho uma pessoa que faz a conciliação bancária. Pessoas que fazem a atividade do contas a pagar, a atividade do contas a receber, a atividade da conciliação bancária. Mas o seu processo financeiro, que vem antes disso, precisa estar descrito e padronizado e linkado em termos de meta, indicador e atividade junto com os outros processos da empresa, para você saber se aquele processo financeiro está realmente trazendo o resultado que ele precisa, e não só ter pessoas fazendo atividade e tarefa ali no dia a dia que muitas vezes não vão estar nem linkadas com o que o processo precisa e com o que a empresa precisa. Então, vou repetir aqui, não gerir os processos com base nas metas vai fazer com que você dê atividade para as pessoas,
foque só nas atividades e nas tarefas, né? Atividade é algo mais macro, é o como de maneira mais macro, e as tarefas é o como de maneira bem micro. Entrar no software, ir na janela tal, colocar na sequência. Então, as atividades e as tarefas a gente coloca no material chamado trabalho padronizado, ou POP, Procedimento Operacional Padrão. E os processos a gente padroniza numa ferramenta que eu utilizo, que eu chamo de cockpit, que eu defino o processo, os quês, os controles, os inputs, os outputs e as metas e indicadores que aquele processo precisa ter para ser medido e ser gerido. De novo, a gente gere processos e lidera pessoas. E para gerir corretamente, eu tenho que ter essa descrição e padronização do processo antes de fazer o POP, que é o trabalho padronizado, né, o procedimento operacional padrão, do detalhe do que cada um faz ali em termos de atividade e tarefa. Isso precisa ficar claro. Falha número 6, penúltima. Não focar nas atividades de seus colaboradores, nas principais, né, de acordo com as principais metas de cada processo e também das empresas. O que acontece? Muitas vezes a gente, por necessidade, a gente vai vendo que precisa de pessoas fazendo de novo certas atividades e certas tarefas na empresa. Mas às vezes eu dou muita atividade para sem ter padronizado o meu processo ou para as pessoas, e elas ficam desequilibradas, por isso que umas estão sobrecarregadas, outras estão um pouco mais ociosas, né? E aí o índice de produtividade acaba variando muito e prejudicando isso na empresa. Quando a gente não foca as atividades dos colaboradores nessas metas, a gente foca as atividades dos colaboradores em fazer um monte de outras coisas que não estão agregando tanto valor. Sei lá, entrar no Instagram, ficar vendo o número X, ficar atendendo, escrevendo alguma coisa que não está agregando. Você tem que focar, primeiro definir o seu processo, definir quais são as principais atividades que esse processo precisa ter, os inputs, os outputs e os controles, para que você tenha metas e indicadores para poder medir. Depois linkar as atividades das pessoas com essas metas e com essa padronização do processo que você fez. Não dá para ser o contrário. E geralmente quem não padronizou o processo quando abriu a empresa lá no início, ele acaba vendo, agora precisa fazer aquilo ali, aí contrata uma pessoa para fazer aquilo ali, aí dá mais algumas coisinhas para aquela. Agora fiquei sobrecarregado, tem que delegar essa e essa atividade. Aí contrata uma pessoa para fazer essa atividade aqui, ou essas e essas aqui. E ele começa a distribuir atividades pelas pessoas que estão desconectadas com os processos. Isso é ruim. Por quê? Porque você não padronizou primeiro os processos para depois distribuir corretamente, inclusive, né, de maneira linkada ali as atividades que os processos precisam para cada um dos colaboradores, que aí você consegue medir produtividade, a eficiência do processo, as metas, os indicadores da forma mais adequada, tá ok? Então, cuidado com isso. E a sétima e última falha, o sétimo ponto que eu trouxe aqui para vocês nesse videocast de hoje é não padronizar a rotina dos colaboradores com foco nas atividades que agregam valor para o cliente e que estão ligadas com as metas da empresa, com as metas dos processos. Vou repetir. Não padronizar a rotina, né? O como cada um vai fazer e quando cada um, né? A rotina está ligada ao quando. Quando cada um dos colaboradores vai fazer o quê? Para ter uma rotina de alta performance, se você não liga isso com as atividades principais de cada processo, essas rotinas, né, que são as tarefas do dia a dia, não vão estar ligadas com as metas. As pessoas vão fazer um monte que às vezes nem precisava fazer e vão gastar um tempo e ficar improdutiva, às vezes até à toa. Tem muita gente que não tem o que fazer durante uma certa fase do dia, um período da semana, enfim, porque não foi padronizado o processo, não saiu dali as atividades e não determinaram-se as tarefas exatas para aquela pessoa cumprir, que está linkada a número. A pessoa só recebeu tarefas. Faz aquilo, né? Vou te dar um treinamento aqui no software tal para você fazer o atendimento do cliente, você entra aqui nessa janela, beleza, a pessoa fica ótima naquela atividade específica operacional que é cadastrar o cliente no sistema, preencher X janelas no software tal e pronto. Só que será que aquilo que ela está fazendo durante o dia está linkado com as principais atividades que o processo está pedindo para atingir aquela meta? Às vezes um monte de tarefa, que a forma mais micro que uma pessoa tem de exercer aquilo que ela precisa dentro de uma empresa, não está ligada
com a atividade, que é um nível acima, e que também, por consequência, não vai estar ligada com as metas, né, daquele processo. E aí fica uma descoordenação. Um monte de gente fazendo atividades, inclusive repetidas. Eu faço um pouco, você faz também praticamente a mesma coisa, aí volta para mim, aí eu volto para você. Por quê? Porque não se estudou o fluxo da jornada do cliente. A jornada do cliente tem um fluxo, gente. Vários fluxos, inclusive, que começa em marketing, passa por vendas, vai para o operacional e passa por pós-vendas. E os outros processos da empresa, compras, financeiro, manutenção, enfim, são os processos que estão suportando esses 4 principais do fluxo de valor da jornada do cliente para que a empresa funcione da maneira correta. Então, quando a gente não padroniza essa rotina, né, quando cada colaborador precisa fazer o quê, a gente só dá atividades e tarefas para aqueles colaboradores e as atividades ficam numa rotina perdida. Ou o colaborador acaba adaptando da melhor forma para ele, muitas vezes não é a melhor forma para a empresa. Aí ele fica ocioso, aí ele, como ele não sabe das principais rotinas que o processo precisa, ele faz do melhor jeito dele, ele tem um índice de produtividade ou de eficiência que ele foi adquirindo com o tempo, que muitas vezes não é o melhor índice de produtividade para o processo, não está dando resultado para a empresa. Aí você, já também, a culpa é do colaborador, mas muitas vezes, na maioria das vezes, né, não é. A maioria das vezes é o dono da empresa que a gente não padronizou o processo. Não tivemos tempo, né, investir no planejamento estratégico, tirar os processos, dar esses processos, depois fazer que são as atividades e depois as tarefas. Caso faça isso nessa hora, saindo de cima para baixo, você vai continuar somente preocupado com o operacional de cada processo. Por exemplo, marketing, você vai continuar preocupado só em postar o que e quando. Esses o quês e quando são as atividades que estão linkadas com as rotinas, né? Então, atividade e rotina ligada ao como fazer e quando fazer, que juntos vão dar o que precisa ser feito, que está no processo. E que, somando tudo isso, vai dar o resultado que a empresa precisa. Então, a somatória das atividades e tarefas de cada pessoa dentro de uma empresa, dentro também de cada processo, é que precisam estar linkadas dentro desse fluxo. Porque se as coisas estiverem perdidas e cada um só estiver fazendo o seu da melhor forma que acha que precisa, muitas das vezes, de novo, esse nível acaba baixando porque não se definiu a melhor ordem, a melhor produtividade, a forma como a empresa deveria estar atuando, porque você não mapeou, você não padronizou o processo antes, parte de atividades. Então, muito em breve, né, eu vou lançar aí, vou relançar o curso de gestão empresarial para pequenas e médias empresas. Nesse curso que eu já estou finalizando, eu falo exatamente sobre isso, né? Como é que a gente faz para padronizar esses processos, criar um modelo de um sistema de gestão que você consiga depois fazer o trabalho operacional, né? O trabalho padronizado lá do procedimento operacional padrão, que a gente chama, né? E para o nível 3 da pirâmide, que é o trabalho padronizado e as rotinas de alta performance. Antes das atividades e das tarefas, a gente precisa montar um sistema de gestão onde você consiga ver todos os processos, padronizá-los, mapeá-los, né? Para depois padronizar, para depois ter metas e indicadores para você medir e saber qual processo não está funcionando, qual processo não está entregando as metas diretas e indiretas da empresa e assim por diante. Então, depois que você faz o planejamento estratégico, você trabalha na gestão, padronizando os processos, para depois, no 3, trabalhar nos trabalhos padronizados. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido didaticamente claro esses 7 pontos, essas 7 falhas aqui para que você não cometa. Se você quiser conhecer os meus cursos, né, tem o curso de planejamento estratégico que já está aberto na versão 3.0 e em breve também a versão 3.0 do curso de gestão empresarial. Tudo no site www.gevandobarros.com.br. Fico por aqui, um abraço e até o próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.